Cantor e compositor alagoano Nairon Igor apresenta ao público o segundo álbum de estúdio da carreira. Auto-intitulado, o registro que chega pelo selo Far Out Recordings ainda conta com coprodução de Bruno Belli e Batata Boy. Para mergulhar no processo de criação do trabalho, eu recebo o artista em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje, como vocês já ouviram, eu recebo Nairon Igor. Seja muito bem-vindo, Nairon. Oi, muito obrigado pelo convite, Kleber. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Bora falar desse disco. Você definiu esse novo álbum no texto de apresentação como entre aspas, um teste de resistência para você. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi esse processo de desenvolvimento do trabalho, que começa em Maceió, acabou aqui em São Paulo e agora chega aqui com esse disquinho maravilhoso de 10 canções curtinhas. Queria que você detalhasse um pouco como que foi montar esse disco aí ao longo desses últimos meses. Esse disco foi iniciado em Maceió. Mais ou menos ali em torno de 2022. Foi um período que eu estava montando meu home studio. Um pessoal passou pela Lei Aldir Blanc e eu também fui um deles, né? Em 2021, mais ou menos, algo que favoreceu muito, e aí eu pude montar o meu home studio, sabe, pela primeira vez, e ter uma atividade mais como produtor de fato, assim. E aí, basicamente, surgiram 2 discos desse processo, assim, de 2 anos e 2 anos e meio de home studio. Foi mais ou menos o tempo que eu tive esse tempo lá sozinho e tal. E aí o Batata também me ajudou, as pessoas me ajudaram, tipo, emprestava o instrumento, eu fui adquirindo as coisas e fui gravando, registrando, né? E aí surgiu a possibilidade do selo Far Out Recordings. Bruno me ligou. Eu acho que no início de 2023, no final de 2023. E aí a gente passou a montar um disco desde então, e aí eu já me planejei logo em seguida em querer vir para cá, de fato, porque era um momento bem favorável, assim, para eu poder mudar para aqui, para São Paulo. A chegada daqui possibilitou várias coisas, como feats, composições, ideias novas também, que partiram da sagacidade de produção de Batata e de Bruno. E aí o disco foi terminando e foi para outro lugar. Compuseram São Só Palavras, fizeram sessão no Estúdio Rural. Eu não estava nessa sessão, mas eles usaram a base que eu gravei em Maceió enquanto eu estava lá, inclusive. E aí o disco foi se desenvolvendo dessa forma. Bruno tinha ideias de músicas para eu interpretar, a gente observava e via que era bom, satisfatório. E assim a gente fez, até finalizar o disco, de fato, assim. Você falou aí do Bruno Belli e do Batata Boy em relação ao disco anterior, né, que é o Fio de Lâmina, que você lançou em dezembro de 2022. Esse novo álbum ele tem um aspecto muito mais colaborativo, assim, tanto na questão do Batata e do Belli assumirem ali a coprodução do álbum junto com você, quanto nesses feats. Eu queria que você contasse um pouco como foi essa escolha das pessoas que você chamou para tocar junto com você, para cantar junto com você, se foi uma coisa mais orgânica ou você já tinha ali uma listinha, quero trabalhar com fulano, quero trabalhar com ciclano, como que foi essa seleção das pessoas aí? Então, partindo do ponto assim que eu levantei essas demos e várias bases em Maceió, assim, lá no meu home studio, posso falar mais detalhadamente como é que foi também o processo em cada música. E eu fui levantando base e então no fim tinha 7 músicas assim para lançar: Ciranda, Louro Cantador, Demo Love, a base de São Só Palavras. Estou Pensando em Você já é uma ideia que Bruno teve. Na real, ele sabia de uma canção que João tinha gravado em cima da base de Rubens e me mostrou. E eu não sabia disso e adorei, né? E de fato me pus prontas para cantar e foi maravilhoso. O feat com a Natália Grillo também foi uma ideia de Bruno. Batata mixou, me aproximei da Natália. A Johanna também da mesma forma. O dia que ela gravou a voz Estou Pensando em Você, ela estava na sessão. Foi o dia que eu conheci ela, vou chamar uma amiga, tal, muito legal. Ela ficou na sessão com a gente, enquanto a gente gravava a voz. E no dia que eu gravei voz, ela passou a acompanhar, assim, no momento. E aí o Bruno gostou muito, de fato, estava muito bonito. E aí ela entrou dentro da cabine e ficou muito legal. Os momentos que ela cantou, perfeito. E, enfim, Som 24 também era uma faixa que eu trouxe, de Maceió. Eu Te Amo é uma canção de João Menezes, que eu já adorava cantar. Ele compôs mais ou menos em 2018, ele
E aí, assim, eu gravei também. E a última, composição de Paulo Novaes e João Menezes, que é uma composição que eles fizeram também recente, paralela à produção do disco, assim, nos mostraram. E aí, assim, a gente gravou. Basicamente isso. Assim, é um disco itinerante, né? Ele Sim. começa em Maceió. E de muitas datas, né? Você falou que trouxe coisa de 2018, 2019, coisas recentes, bem variado, né? De fato, uma coletânea de momentos, assim. Aí tem Rubens Haddad também, que produziu Estou Pensando em Você, levantou no Yama Studio essa faixa, gravou violões, pianos, maravilha. Stefan Costilles, é bem colaborativo o disco, itinerante e colaborativo. Perfeito. Tanto no registro anterior quanto nesse, você traz um destaque muito maior para a parte da instrumentação. Às vezes até a poesia ela fica meio em segundo plano. E eu acho muito curioso, porque trabalhos recentes de MPB, o instrumental, ou você tem um disco que é todo instrumental, ou o instrumental ele entra assim como uma coisa mais um interlúdio, uma faixa de abertura, e aqui você tem momentos em que você se dedica a estudar um instrumental mesmo. Você falou que você trouxe várias coisas lá de Maceió pra cá. Eu queria que você me contasse um pouco como que funciona essa sua dinâmica nessas construções, assim, de aqui vai entrar voz, aqui não vai, essa aqui eu quero que seja só instrumental mesmo. Tem alguma regra, não tem? Como que funciona essa seleção pra você? Muito legal essa pergunta. Tipo, o meu ponto de partida, ele, querendo ou não, ele é instrumental, assim, pô. Meu tio toca baixo e tal, ele já tinha essa coisa de estudar o instrumento, colecionava vários discos. E aí eu ficava observando isso e passei a querer tocar baixo também de uma forma séria, assim. Enfim. E aí eu passei muito tempo também estudando os instrumentos, de fato, ouvindo coisas instrumentais, de improviso, jazz, mas depois de um tempo passei a ouvir música brasileira também. O que você estava ouvindo, por exemplo? Tudo. Na época do disco, bastante coisa, High Life, música americana, pop, de tudo, assim. Música nordestina, Geraldo Azevedo, banda de Pifes Caruaru, várias coisas. Pô, eu vendo ponto de partida, assim, meio instrumental, e isso foi somado de uma certa forma a canção também, porque também é um ímpeto meu, assim, de querer cantar, mas eu não tenho canções minhas ainda no momento, e aí eu passei a interpretá-las, assim. Foi três músicas nesse disco, e a quarta é com Bruno e Alice. Mas eu tô compondo, assim, tô buscando escrever e tal, querer compor canção também, mas esse disco, de fato, é um disco mais... O primeiro é mais instrumental, esse já é neutro, e eu tô buscando querer compor mais coisas também. Massa demais. Bom, vamos para as músicas aqui, porque o disco se inaugura com Ciranda ali. É uma faixa que tem esse trombone do Tico Lima acompanhando você. Você se desdobra em vários instrumentos aqui nessa canção, e eu acho que é meio que uma síntese do disco todo ali. Tem apitos indígenas, tem elementos de percussão, sintetizador, guitarra. Queria que você contasse por que você escolheu Ciranda como música de abertura para esse disco e que você contasse um pouco mais sobre ela também. Velho, essa faixa eu gosto muito, tenho um carinho muito grande, porque eu tava com vontade muito grande de certa forma, começar a orquestrar mesmo, assim. E também uma das coisas que eu tenho muita vontade e ainda vou fazer muita coisa é de orquestras, arranjos. Eu tenho muito essa vontade. E aí essa música Ciranda, eu compus ela no violão com essa melodia e já sabia que queria um instrumento de sopro, assim. E aí os outros elementos, como eu não tinha, de fato, uma orquestra, eu usei vários sintetizadores. E, enfim, tem vários elementos nessa música, né? Eu queria muito tocar uma ciranda e tal. O fato dela ser a primeira música é porque ela é uma música forte, assim, de todas. Ela é bem forte. O Louro Cantador também carrega uma coisa bem, muito forte, assim, do meu processo criativo. E também retrata muito de onde eu venho. É música pernambucana, música lagoana, ciranda. É isso, tem um certo saudosismo também nesse início de disco. Sou nordestino, sou do Maceió, Alagoas. Mas também é um disco global, sabe? Enquanto o som 24, um som totalmente eletrônico, sample do teclado e tal. E aí o disco permeia por esses caminhos, assim. Perfeito. Mas bem orgânico, sabe? Tudo gravado direto na placa e tal.
Eu usei bem pouco MIDI também nesses dois discos. Mas deve ter muito MIDI em Estou Pensando em Você, talvez. Enfim, fui pra outro lugar, mas é isso. Perfeito. A segunda faixa aí que você já começou a falar dela também, que você falou que ela é uma música muito forte, que é Louro Cantador. E ela tem essa coisa muito curiosa do uso do assovio ali em lugar de um canto, por exemplo. E a gente tem um canto de um papagaio aqui. Como é que veio essa faixa aí? Como que foi fazer ela? Qual que é? Se é um sample, você que foi atrás do canto, como é que foi montar essa canção aí? Cara, essa faixa aí, tipo, eu passei a levantar essa base de coisas que eu tava fazendo na bateria, assim. Era um momento que eu tava tocando bastante bateria. E eu tava registrando e eu fui montando essa faixa, né? Fiz vários overdubs, assim. Aí gravei violões, baixos, percussões. Enfim, levantei a base toda. E como eu tinha picotado um momento bem específico da bateria, foi aleatório. Eu gravei, tipo, 8 minutos de faixa. E eu peguei o momento e tinha aquele momento que a bateria saía. Aí eu, o que é que eu ponho aqui? E é tanto que a música dá uma descida e volta novamente com o solo do órgãozinho. E aí tem um louro, minha avó tem um louro chamado Rafael, que costuma assobiar, sabe? Que vive lá em casa. E ele é muito musical, assim. E eu simplesmente captei diretamente o som, assim. Posicionei o microfone direto enquanto eu assobiava e ele meio que me acompanhava. Enfim, fiquei assobiando junto com ele, sabe? Oh, massa demais. Aí pus nesse momento aí. E a música se tornou isso. Porra, perfeito. Muito bom, muito bom. Louro Rafael aí, um abraço pra ele. Amigão. Chegamos na terceira faixa do disco aqui, Demo Love. Ela é curtinha, é uma das minhas favoritas aqui, porque tem muito esse destaque dado pro sintetizador. E tem essa coisa de que muitas das canções do disco são bem curtinhas, 1 minuto, 2 minutos. Essa aqui é um exemplo disso. Queria que você comentasse um pouco mais sobre ela, que ela tá aqui como Demo Love, mas parece que ela tá inacabada, mas ao mesmo tempo ela tá perfeitinha do jeito que ela tá aqui. Conta mais sobre ela, por favor. Eu acho que eu não sei te dizer porquê, mas eu gosto um pouco de músicas curtas, assim, sabe? Atrelado a isso, eu tava meio que vislumbrando lá o teclado, que inclusive o Batata me prestou, salve Batata. Esse teclado foi um teclado muito bom. Na minha mão, assim, eu pude gravar esse primeiro disco, o segundo. E aí eu tava descobrindo ele, eu fui gravando várias coisas. Gravei um sintetizador em cima, aqueles teclados que tem lá. Aí eu fui fazendo overdub, fiz lá uma bateria. Não tem tanta coisa não até nessa faixa, deve ter umas 6 tracks. Bateria, 2 sintetizadores, e aí tava pirando muito no solo de coisas alegres, assim, sabe? Nesse momento, enquanto eu tava em loop lá, eu tava tentando solar algo alegre. Talvez algo que me trouxesse à mente o High Life, que é a música nigeriana. O órgão, assim, tava muito nessa pira do órgão. E eu não sei, eu acho que ela é uma música acabada, talvez, mas uma demo porque ela... não sei te explicar, porque eu acho que ela é um nome que eu pensei, assim, e talvez ela estivesse inacabada no momento, mas eu deixei ela do jeito que estava. E futuramente eu voltei a ouvir e achei que tava perfeito e assim ficou, mais ou menos. Tá dentro da estética do disco, assim, funcionou certinho, né? A gente avança aqui pra quarta faixa do disco, que São Só Palavras. É a primeira ali com uma letra, de fato, ali, tanto a letra quanto o uso do vocal. Tem o Bruno Berli cantando e tocando baixo. A gente tem a voz da Alice Sol também. Queria que você contasse mais sobre essa música, como que foi fazer, qual que é a sua relação com a Alice ali, como que foi montar essa música dentro do disco aí. Essa música nasceu também em Maceió, desse contexto de criar temas e experimentar harmonias e coisas. E aí enviei essa base para Bruno. O Bruno já gostava, é uma faixa antiga, da mesma época do primeiro, inclusive. E aí um dia eles, numa sessão, eles fizeram... acho que ficaram 1 mês nesse estúdio, que é o Estúdio Rural, trabalhando, gravando coisas do disco de todo mundo, assim. E aí, nessa sessão, eles compuseram São Só Palavras, a letra, Batata, Alice, o Bruno. A Alice é minha amiga virtual ainda, sabe? Mas a gente já se adora muito, é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso.
Vocês não se conhecem presencialmente ainda, só pela internet? Não, eu não tinha vindo a São Paulo ainda na época que eles fizeram essa sessão, entendeu? Foi logo um mês depois, mais ou menos. Aí eu cheguei e ela já tinha voltado, ela mora em Nova York. Mas em breve, logo a gente se encontra, com certeza. E aí essa faixa nasceu desse jeito. Enviei a track pra eles produziram, a gente mixou junto. E aí foi ficando pronto até que chegou nesse resultado. Perfeito. A gente chega aqui no meio do disco com Estou Pensando em Você. É uma parceria sua com Joana. É uma das que eu mais gosto também, mas ela tem esse loop na abertura que eu imagino que seja uma programação do Batata Boy ali, uma coisa meio sujinha, que fica dando uns efeitos. Eu não sei explicar exatamente o que é, mas queria que você contasse mais sobre ela também, com o uso da voz um pouco mais elaborado aqui. Tem presença do Rubens Haddad, que é do projeto Meu Nome Não É Português, tocando alguns dos instrumentos. Queria que você contasse um pouco sobre como foi fazer Estou Pensando em Você. Isso, Estou Pensando em Você é o caso daquela canção que eu cheguei em São Paulo e aí, Bruno, deixa eu te mostrar a ideia, que é a ideia de composição, que é a composição que o João fez em cima da base de Rubens, e Rubens levantou essa base lá no estúdio dele. Basicamente, assim, de tudo, assim, de piano, violões, baixo, Stefan Costilles, programações também. O Batata também aplicou programações e gravamos lá essa faixa no Sound Department. E aí foi nessa sessão que Johanna tava e ela cantou junto, a gente já tava horas lá junto, todo mundo, pá, e ela cantando. E aí ela entrou na cabine, se deu esse feat. E essa faixa maravilhosa, adorei interpretá-la. É uma faixa que já estava meio pronta, sabe? Foi mais o processo de captar vozes mesmo. Perfeito. A gente chega na sexta faixa do disco aqui, Maravilhamento, com uma parceria sua com a Natália Grillo. Eu acho que essa é uma das que mais me chama a atenção aqui, porque ela tem essa cara de MPB clássica dos anos 70 ali, um violão meio Baden-Powell, depois entra um sintetizador, e aí vem a Natália com, em vez de cantar, ela traz esse texto, uma coisa mais transcendental, contemplativa ali, quase um spoken word. Como que foi montar essa música, que também é uma das mais bonitas que a gente tem aqui nessa segunda parte do disco? É uma faixa que eu tenho um carinho imenso. Eu compus ela no estúdio no dia de intensidade, assim, total. E gravando. Eu levantei essa base. É também uma das músicas que eu mostrei a Bruno e Batata. E já tava meio que do jeito que tá. E o Bruno teve a ideia de imaginar um poema, e já apontou Natália para isso. E eu achei maravilhoso, já acompanhava ela no seu trabalho, uma pessoa muito sensível, escorpiano igual a mim, e foi maravilhoso. Em um momento de total liberdade dela, ela mandou um áudio em cima e tal, e ficou maravilhoso, Batata editou. Você deu algum direcional sobre o que você queria que fosse esse poema para ela, ou ela veio livre assim? Ela tava meio que livre, sim. No que tocasse ela fosse sem palavras ali, sabe? Legal. É um texto bem espiritual, assim. Cara, a gente chega na minha faixa favorita do disco, que é Som 24, assim, desde a primeira vez que eu vi. É uma música muito simples, mas ela é muito pegajosa, ela tem esse steel guitar ali de fundo, né? Tem uma atmosfera bem ensolarada, bem litorânea ali. Eu sei que você é de Maceió e pra mim tem muito essa atmosfera. Eu já fui pra lá, eu sei como ela tem essa coisa assim, bem solar. Por favor, queria que você contasse. Saudade. Eu queria que você contasse mais sobre essa música que pra mim é muito simples, mas muito bonita, assim. Eu fico, às vezes, cantando a melodia dela aqui em casa. Hoje eu passei o dia cantarolando ela, assim, enquanto eu preparava pra gente conversar aqui. Essa faixa é mais de uma das chapas que eu tava tendo no tecladinho, que é o Concert Mate que o Batata me emprestou, né? E aí tem várias batidas. É um teclado que tem uma saída de fone só. E tem uns timbres muito interessantes, assim. Tem umas batidas que eu achei legal. E uma delas tem o número 24, que é aquele beat que tem lá, sabe? Uhum. E ela tem um vocoder também, né? Que você faz uma vozinha meio de fundo ali também, né? Isso. Aí eu sampleei isso, né? Do beat.
E aí gravei uns sintetizadores também. E essa melodia que você fala do vocoder é um violão de nylon gravado no vocoder do aplicativo do celular. Que massa. Voloco, acho. Sei lá. Não é você necessariamente cantando, é o violão mesmo. É um violão, fazendo a melodia em slide, sabe? Sim. Aí tem essa introdução e um momento de silêncio no meio é um solo de violão de aço. Nossa, muito massa. E a faixa ficou pronta dessa forma também. Poucas tracks e tal. Pô, bonita demais, gosto muito dela. Eu adoro também, gosto muito. Avançando aqui, a gente chega em Pizzicato. Ela é uma das mais minimalistas ali. Ela tem... Você toca o baixo e o teclado praticamente nela. O baixo que você falou que era uma coisa que você estava estudando, se especializando ali. Conta mais sobre essa faixa aí pra gente, por favor. Essa faixa também é uma pira de baixo. Eu tinha achado um beat antigo, assim, soava meu boom bap. E daí eu tava no momento de querer transicionar entre as ideias, eu fui querer levantar uma track em cima desse beat. E aí eu fui gravando teclados e tal. E a faixa basicamente também tem poucas coisas, assim. Teclados, e aí eu fiquei de fazer um groove com baixo, encontrando caminhos ali. E aí encontrei um momento específico, passei a loopar. E aí ficou dessa forma. Só que aí, beleza, eu deixei ela assim, com beat. Ela tinha um beat. E aí eu passei a deixar ela assim por um tempo, até que eu vim para São Paulo, a gente reouviu todas as músicas, e já foi pontuando, queria mudar. E a gente ouviu essa música sem um beat. Acho que foi a ideia que Bruno teve. Vamos ouvir sem um beat, vamos tirar o beat. E aí a gente ouviu sem beat e ficou muito bom também. Só teclados e baixo acústico, um loop, uma faixa, acho que 59 segundos. Bem curtinha. Assim. Pô, bom demais. A gente vai se encaminhando para o fechamento do disco aqui, a gente chega na 9ª faixa, Eu Te Amo, uma composição do João Menezes, que você já citou ao longo do programa ali. Ela é mais tradicional, tem esse violão ali bem destacado também. E aí aqui eu queria te perguntar, porque o disco todo, ele é itinerante, como você falou, muitas das canções são antigas, são coisas que você foi resgatando, mas ele tem essa temática do amor e do romance, assim, muito presente no disco todo. Isso foi intencional ou em algum momento você falou, porra, tem um disco romântico nascendo aqui, como que foi? Queria que você contasse sobre ela e sobre isso também, sobre esse romantismo presente no disco. Eu acho que isso surge pelo fato de a gente gosta de falar sobre amor, a gente pratica o amor, de fato. E cada um tem a sua trajetória, a gente atrela isso às composições e acaba que a gente está sempre falando de amor. É bom demais falar de amor. E essa música Eu Te Amo é uma canção que eu já adorava cantar e tal, em casa, me acompanhar, que o João tinha gravado com o Bruno lá no Teatro Teodoro. Tem até um vídeo, uma versão muito legal do João com o Bruno. E eu pude interpretar dessa vez, né? E aí a gente gravou também lá no Soul Department. Gravei baixos, voz. Bruno gravou Rhodes, um teclado de xilofone. E Batata gravou Rhodes também. O João que gravou o violão dessa faixa. O próprio João, o próprio compositor. Perfeito, linda demais. Bom, vamos chegar aqui na música de encerramento do disco, Me Vestir de Você. Composição do Paulo Novaes e do João Menezes, como você citou antes. Tem sua voz ali, tem da Johanna também. Queria que você contasse tanto sobre essa música e por que você escolheu ela para fechar esse seu novo álbum. Ela é uma música bem fim de disco, assim, sabe? Isso foi meio que uma coisa uníssona entre a gente. Você sentiu na hora mesmo, assim? Todo mundo, de fato, tinha certeza de que essa música ia fechar, sabe? E ela nasceu atrelada ao processo da gente aqui no estúdio, de terminar de gravar o que tinha aqui para gravar, nas tracks e tal. E Bruno me enviou um dia. Eu já tinha ouvido o João cantando essa música, mas não dessa forma. Enfim, Bruno me enviou um áudio para eu cantar em cima, que já era essa base, que a gente foi lá no estúdio gravar. E aí, basicamente isso, uma faixa que foi levantada também lá no Soul Department. Gravamos tudo lá. Bianca Goldar na bateria,
produção de Batata Boy, Vitor Anjos, Bruno Berli. Bruno gravou guitarras, percussão. E eu só gravei a voz e o Orlando gravou voz lá também. E, enfim, uma música muito legal pra fechar. Adoro esse som e foi uma coisa meio que certa já. Assim, todo mundo já sabia que ela ia fechar o disco. E é maravilhosa. João Menezes, Paulo Novaes. Linda demais. Nairon, para fechar aqui o nosso papo, a gente sempre joga uma pergunta aí que é difícil para os músicos. Das 10 canções desse álbum, se você pudesse escolher uma só, pode ser a que você mais gosta, a que você acha que representa o disco, a que você está mais gostando agora, qual seria essa canção das 10 músicas aí? Uma só. Olha, são só palavras. É uma música que eu gosto bastante. Os caminhos. Eu sempre vou pelo raciocínio instrumental, tá vendo? É porque eu tenho um carinho muito grande por essa trilha que eu levantei, dessas harmonias e tal. Foi uma descoberta muito legal assim, pra mim. E é uma música que de fato eu gosto. Gosto do autotune, dessa coisa misturada também, do que tem de eletrônico e acústico nela, sabe? Gosto muito. Inclusive, vou cantar no meus shows, nos meus próximos shows ao vivo. Vou estar cantando essa música e em breve, show do lançamento. Já que você puxou de show, quando vem os shows aí, deixa também seu Instagram para quem quiser acompanhar. O disco já tá em todas as plataformas de streaming e já saiu de maneira chiquérrima ali pela Far Out Recordings em vinil também. Então, deixa o espaço para você dar suas redes e o que vem por aí para divulgar esse disco. Show de lançamento, dia 25 aqui em São Paulo, lá no Bona. Estarei divulgando ainda, eu acho que essa semana. Discos também em breve. Aqui no Brasil também estarei entregando para todo o Brasil e tal. Vou estar vendendo esses vinis, ainda não chegaram. Mas é isso. Shows aqui em São Paulo, dia 25 em março. A gente vai estar fazendo viagens também no meio do ano. Assim, eu acho que vai ser um ano bem importante assim, na minha trajetória com esse lançamento, que é uma coisa oficial. Está sendo agora ao lado da Far Out Records, um selo maravilhoso e adora a nossa música, e é isso. Boa, perfeito. Nairon, muito obrigado, feliz demais de mergulhar aí nesse processo de criação do disco, saber um pouco mais sobre ele, já gostei desde a primeira audição ali, e feliz demais de poder bater esse papo com você, muito obrigado, viu? Obrigado eu demais, adorei o papo, de verdade, fico honrado, me sinto honrado. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a programas com antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores e participa das gravações ao vivo. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br, onde eu já publiquei a minha crítica sobre o disco do Nairon. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e se gostou desse programa, compartilhe. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Nick Silva.